Bem aí? Passaram bem a semana? Semana, graças a Deus, né? Semana corrida, um calor. Teve uma ameaça de chuva ontem, né? Mas ficou só na ameaça. O, sufi- é, o suficiente para baixar o pó só. Que bom que a gente está aqui mais um estudo. A gente já está no estudo 17, tem mais dois estudos só dessa série. Depois a gente vai começar uma outra série sobre profecias. Quando a gente fala de profecias, a gente tem dois grandes e importantes livros na Bíblia que tratam de profecias, né? São o livro de Daniel, o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Então esse vai ser o foco do nosso estudo no próximo tema, né? No próximo sequência de estudos, e a gente vai ver algumas profecias que já se cumpriram. E isso é muito bonito, eu acho isso interessante. Estou fazendo aqui uma propaganda, porque nos dá a confiança de que Deus ele não erra. Então, quando nós pegamos algumas profecias já cumpridas e comparamos com a história, a gente vê que Deus, o que ele predisse se cumpriu à risca. Então, isso nos dá uma confiança muito grande em ter fé na palavra de Deus, né? E a gente vai falar também de escatologia. Escatologia são profecias que ainda não se cumpriram. São promessas que Deus nos fez para os nossos dias, né? São planos de Deus para nós que há de se cumprir nos nossos dias. Então eu queria estender esse convite para você, para que a gente continue aqui junto e que você estenda também para os seus amigos. Tá? Daqui 2 sábados, teremos 2 sábados e depois no terceiro a gente começa esse grupo. Não, mas a gente vai estudar junto. A gente vai estudar Daniel e Apocalipse. É. Isso, a mesma profecia que Deus deu para Daniel, deu também para João. Para João. Então tratam do mesmo assunto. Uma completa a outra. Por isso que a gente estuda Daniel e Apocalipse junto, né? Eu convidei alguns amigos também, disse que vem. Então prepara as cadeiras aí, porque se Deus quiser. É isso aí. Mas antes da gente começar, né, o estudo dessa semana, eu queria perguntar se você tem algum pedido. Gostaria que nós orássemos por algum problema específico, por alguma causa, ou quer fazer algum agradecimento antes da gente orar. Alguém gostaria? Amém. 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 Mais alguém? Por favor, doutor. Que bom que o senhor ligou para ela. Ah, que bom. O nome dela mesmo, doutor? Elisa. Mais alguém? A criançada, né, Vel? É. Ela fez em paz.
E hoje ele foi para fazer uma raspagem aqui no rosto. Nem sei nem ele que dói pra caramba. Dói que eu não sei se eu tiver força, depois eu fico assim, ó. E a gente gosta de tanto remédio que tá tomando, a infecção está saindo, infecção assim, pela gengiva. Ele está apavorado. E está com um infectologista, né, bom, Diz para ele ir confiante que vai dar certo. nossa, ele confia no momento. Vai dar certo. Mais alguém gostaria de fazer? Da família, para os netos, não é? Sim. É isso mesmo, doutor. É isso mesmo. Deus usa momentos como esse para amolecer o coração, muitas vezes, né? Quem mais? Amém. Mais alguém? Parabéns. Parabéns. Nossa, tão jovem. Tadinha. Sim. É. Bem jovem para perder o pai, né? Triste. Jovem. Uma pena. Ah, que benção. Parabéns. Parabéns. Amém. Sim, sim. Sim. Amém. Mais alguém gostaria de fazer algum pedido? Por favor, doutor. Assim será. Tira a paz da gente essas coisas, né, doutor? É.
Deus já tem escrito isso. Já está determinado. Sim, sim. Demonstração de confiança no Senhor, né? Vamos orar então? Vamos ficar de pé? Santo e amado Senhor, nós estamos felizes, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos permitiu estar aqui nesse grupo de estudos com um propósito nobre, Pai, de abrir a Tua palavra. Ao fazermos isso, Senhor, que não seja outro senão o Senhor, através do Seu Santo e Bom Espírito, que fale a nós, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a compreender todo esse plano maravilhoso que o Senhor deixou para cada um de nós, Senhor. Nós fizemos aqui também alguns pedidos, Senhor, demonstração de que nós colocamos o Senhor como centro da nossa vida. Dirija, Senhor, esses assuntos os quais nós entregamos nesse momento em Suas mãos, Pai. Nós pedimos aqui pelos nossos filhos, principalmente, Pai. E eu, em nome de Jesus, Senhor, eu imploro, Pai, que o Senhor haja de misericórdia com cada um deles, em especial com a Elisa, que está tão distante, Senhor. Que ela não se sinta sozinha, Pai, mas que ela tenha o conforto da presença de Jesus Cristo ao lado dela, Senhor. Que ela saiba que o Pai, a família, os amigos têm orado por ela, Senhor. Abençoa os nossos familiares, Pai. Nós temos aqui pedidos pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos sobrinhos, Senhor. Pai querido, assim como o Senhor tem trabalhado na vida de cada um de nós, trabalhe também na vida desses nossos queridos, Senhor. Inspira-os, Senhor. Guia-os, conduz a vida deles, Senhor. Entregamos todas as nossas vidas, os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos em Suas mãos, Pai. Que o Senhor conduza da melhor maneira possível, porque os Seus planos são muito melhores e maiores que os nossos. Humildemente nós pedimos, Senhor. Se conosco nesse estudo mais uma vez. Nós pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Oi? Acho que já. Muito bem. Estudo 17. Eu estava vendo hoje, um pouco mais cedo, os nossos primeiros estudos, 4 meses, quase 5 meses atrás. Quanta coisa, né, a gente passou aqui, né? Quanto pedido a gente fez, quanta oração, né? Isso é muito bom, é muito importante a gente fazer isso, confiar em que Deus conduza todas as coisas, e Ele assim o faz. E eu tenho certeza que a gente aprendeu muita coisa também. Eu queria ouvir de você, se a gente puder fazer um retrospecto aí antes da gente entrar no tema dessa noite, do que tanto a gente aprendeu. O que te chamou a atenção? O que você consegue lembrar agora? Fala, puxa, olha, foi bom eu ter aprendido ou recapitulado isso. O que te vem à mente, assim, ó? Um assunto, qual foi o assunto que você mais gostou desses todos que a gente fez aqui até agora? Quem gostaria? Ah, boa. Que bom. Que beleza. Que bom. Que bom. Ótimo, que bom. Quem mais? O que você estudou? Falou, puxa, você sabe que eu nunca tinha pensado desse jeito? Você sabe que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso? Olha, como a irmã Terezinha colocou, olha, reforçou um ponto que eu tinha dúvida, né? O que mais que você consegue trazer assim nesses 4 meses que nós passamos juntos aqui? Que bom, que bom, que bom, que bom. Isso é importante. Esse retorno de vocês é muito importante porque se caso ficar alguma dúvida sobre algum tema, olha, Marco,
mas tem essa outra passagem, traga para mim, né? Vamos estudar junto, né? Porque o nosso objetivo aqui, além da gente se confraternizar, além de um orar pelo outro, é nós estudarmos juntos a palavra de Deus, né? Você tem notado que a gente não tem usado outro recurso além da Bíblia, né? A minha Bíblia, a tua Bíblia, e a gente tem feito isso, né? Tem um versículo que diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a nossa fé é reforçada, né, aumentada, quando nós ouvimos, né, quando nós estudamos, quando lemos a palavra de Deus. Então tem sido bom para todos, né? É verdade. Essa semana eu estava a caminho do trabalho, ouvindo uma mensagem que dizia assim que falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo, né? Tão importante quanto a morte de Cristo foi a ressurreição dele, né? Porque hoje nós não adoramos um Deus morto, mas um Deus vivo, né? Um que venceu a morte, e através dessa vitória é que a gente tem a possibilidade de alcançar também a vida eterna, né? Exatamente. Paulo fala isso, né? Se a ressurreição de Cristo não acontecesse, em vão seria a nossa fé, né? Exatamente. Então, e eu pensando nisso, né? Casou um pouco com o que a Terezinha falou aí do que você percebeu, a Terezinha, a gente estudou aqui sobre a primeira vinda de Cristo, a gente estudou aqui sobre a maior promessa que ele fez, qual é? Que um dia ele vai, que um dia ele vai voltar, né? E ele vai voltar para quê? Para nos buscar, né? Para nos buscar. E aí nós falamos que quando ele voltar, né, haveriam alguns sinais, né? E um dos sinais é a ressurreição dos justos, né? Falamos sobre isso. Falamos sobre o período de 1000 anos que o livro de Apocalipse descreve. Vocês se lembram? Mais ou menos, né? Talvez, na repetição, talvez, dos temas, a gente vai fixando um pouco mais, né? Mas falamos. E hoje a gente vai avançar um pouquinho mais e falar sobre a nova terra, né? Então, quando Cristo ele veio e prometeu que voltaria para nos buscar, ele prometeu que nos levaria para morar junto com ele. Então, a Bíblia ela traz alguns textos que falam sobre isso. Como é que vai ser o novo céu e a nova terra, né? E essa esperança também de nós um dia morarmos nesse novo e maravilhoso lugar não é um privilégio só nosso, né? Isso desde muitos anos as pessoas já esperavam essa transformação, né? Ou essa recriação desse mundo, né? De pecado de novo num mundo perfeito, né? Falamos sobre o plano de salvação, então isso vai ser o final do plano da salvação. Então eu queria começar o estudo de hoje com dois textos que falam sobre essa esperança das pessoas que viviam antes de nós, que já tinham essa esperança do novo céu e da nova terra. Então esse vai ser o nosso objeto do estudo dessa noite. A Nova Jerusalém e a Nova Terra. Vamos começar então abrindo a nossa Bíblia, estudando 2 Pedro capítulo 3. Segundo Pedro está lá pertinho de Apocalipse, no finalzinho do Novo Testamento. 2 Pedro capítulo 3, no verso 13. Pedro é o autor dessa carta, né? 2 Pedro capítulo 3, verso 13. O capítulo 3 de 2 Pedro está falando sobre o quê? A vinda de Jesus, não é isso? Olha o subtítulo da tua Bíblia. A vinda do Senhor e o seu significado, né? No verso 9, nós já estudamos esse texto, diz que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Ou seja, da mesma maneira como Cristo ele veio na plenitude dos tempos, ele veio no tempo certo, no momento certo.
Cristo ele voltará também no momento certo. É que muitas vezes nós achamos que está demorando demais, né? Mas ele vem no momento certo, porque ele é um Deus justo e tem domínio de todas as coisas, né? Mas aqui no verso 13, que é o texto que eu trouxe aqui para a gente começar o estudo, Pedro está falando deles, né? Das pessoas que viviam na época de Jesus. Ele coloca assim: nós, porém, segundo o quê? Segundo a promessa de Deus, esperamos. E de que maneira? Nos quais o que? Habita é um lugar justo, né? Olha o que tomava o coração de Pedro, ocupava a mente dele, né? Ele fala assim: olha, nós que estamos aqui, ó, vivendo, lutando, batalhando, passando por momentos difíceis, de luta, eles principalmente, perseguição. Ele falou assim: olha, acima de tudo, o meu foco, o meu objetivo é um só. Eu espero morar a eternidade com Cristo. É isso que ele está falando aqui, né? Nós esperamos um novo céu e nova terra, onde habitará a justiça, né? Então essa esperança já ocupava, né, o coraçãozinho de Pedro naquela época. Tem esse outro texto, Hebreus, capítulo 11, do 13 até o 16. Todos acharam? O capítulo 11 do livro de Hebreus fala dos heróis da fé. Aqui vem contando a história de pessoas que venceram, né, pela fé. Está falando de Abel, está falando de Abraão, vem falando de Davi, né, e vem falando de tantas outras pessoas que passaram por essa vida, né, já morreram, mas não perderam de vista, enquanto estavam vivendo nesse mundo, não perderam de vista algo muito importante. Então, no verso 13, depois de fazer a relação de todas essas pessoas que foram vencedoras, capítulo 11, verso 13, diz assim, ó, todos estes, né, morreram na fé, sem ter obtido as... Olha que lindo isso aqui. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram o quê? Estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela pátria, ou do lugar de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram o quê? Uma pátria superior, isto é, uma pátria celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto Deus mesmo lhe preparou uma... Que lindo esse texto, né? Esse texto diz assim, ó, a gente viu aqui nas entrelinhas, essas pessoas viveram, lutaram, venceram, morreram, mas as promessas eles não alcançaram ainda. Mas eles saudavam as promessas. É como se eles estivessem, né, sempre com aquilo em mente, né, a esperança, né, a expectativa, né? E aí eles reconheceram uma coisa muito importante aqui, ó. O que diz no verso... Cadê aqui? No finalzinho do verso 13, e confessando que eram o quê? Estrangeiros e... Uau, esse texto aqui é fantástico, porque olha a visão, olha o ponto de vista como é importante. Aquelas pessoas, isso nós devemos fazer também, eles tinham a real visão, impressão e certeza de que o mundo não era o lugar deles. Esse mundo aqui, ele é passageiro. Ele é passageiro, né? Nós nascemos aqui, vivemos aqui, crescemos aqui, adoecemos aqui e morremos aqui. Mas esse não é o plano final de Deus para mim e para a sua vida. Essas pessoas sabiam disso. E eles falaram assim, não, isso aqui é só passageiro, né? Aquilo que Deus prometeu é muito melhor do que tudo aquilo que a gente já viveu aqui, e aquilo dava para eles força para que eles continuassem lutando. Então isso é importante para eu e você continuarmos vivendo, lutando aqui, porque um dia tudo isso aqui vai passar. Não é bonito, né? Muito bem. Continuando, o próprio Cristo, quando ele esteve aqui conosco, é um texto bastante conhecido
para a gente que estuda a palavra de Deus, ele falou dessa promessa, né? De que ele ia voltar. Lá em João capítulo 14, vamos ler esse textinho? Hoje nosso estudo é rapidinho, são poucos textos. O próprio Cristo fez essa promessa de que ele não apenas voltaria, mas ele prepararia um lugar para nós. Evangelho de João, capítulo 14. Quem gostaria de ler esse texto? De 1 a 3. O coração de vocês não fica angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. Quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Lindo, né? O próprio Cristo falando o seguinte: olha, eu vou para o Pai, mas eu o quê? Eu volto. E quando eu for, eu vou fazer alguma coisa lá. Eu vou preparar um lugar, uma casa, uma morada, porque o desejo de Cristo era aonde ele estivesse, nós também estivéssemos junto com ele, né? Então, não era só uma esperança que os apóstolos, discípulos e até as pessoas que viviam antes de Cristo tinham apenas. O próprio Cristo fez uma promessa sobre o novo céu e a nova terra. Mas a pergunta é, como é que vai ser? Como é que você imagina que será o céu? Consegue imaginar? Como é que a gente imagina? Eu vou contar uma coisa para você, uma história que eu escutei uma vez de um professor. Eu tive um professor de contabilidade, quando eu fiz técnico de contabilidade, foi a minha primeira formação. E eu tive um professor e depois esse professor ele se tornou um colega de trabalho. E um dia falando para ele sobre o céu, ele falou assim: mas eu não quero ir para o céu. O céu vai ser um lugar chato, uma coisa sem graça. Imagina a gente ficar lá o dia inteiro tocando arpinha, né? Ele falou desse jeito para mim, né? Eu não sei se você já ouviu isso, mas é muito comum às vezes a gente ouvir, né? Mas assim, eu não briguei com ele, imagina, mas eu falei: puxa vida, é porque você não conhece o céu, né? Você não conhece o céu. As pessoas não têm uma visão muito clara. A Bíblia não dá assim muitos detalhes, né? Ele dá algumas pinceladas de como é ou como será o céu. Mas só com essas pinceladas a gente já consegue ter a clara noção de que não tem nada a ver com essa visão errada que o meu professor tinha, por exemplo, né? Ele vai ser um lugar muito produtivo, né? Nós já estudamos, por exemplo, que quando Cristo voltar, os mortos e Cristo serão ressuscitados e nós seremos o quê? Muito bem, olha só, transformados. O que é corruptível se transformará em incorruptibilidade, e o que é mortal se transformará em imortalidade. Então, como é que nós iremos para o céu? Perfeitos, plenos, saudáveis, imortais, incansáveis. Olha que benção, né? Então, sim, né? Então assim, nós teremos vigor, né? Nós não teremos nada daquilo que todos aqui temos, ciúmes, inveja, ira, contenda, nada disso. Então aqui a gente já consegue imaginar um lugar totalmente diferente, né? Um lugar muito melhor, né? Só nesse fator de a gente pensar diferente, agir diferente, né? Ter a mente diferente, muito melhor do que tudo aquilo que a gente espera desse planeta, né? Então eu trouxe aqui algumas imagens que a gente acha na internet quando a gente coloca, né? Baseados inclusive em alguns textos, a gente vai ler daqui a pouco, né? Aqui um leão, né? Aquele animal feroz, ali se mostra aqui na imagem como um animal dócil, né? Um lugar onde a gente vai se confraternizar, onde tem muita natureza. Mas assim, por mais que a gente se esforce, exatamente, o Éden já era assim, né? Muito bem, Irene, já era assim. Então a gente imagina que o novo céu e a nova terra será um Éden um tanto quanto melhor, restaurado, né? Mas eu queria ler com você esse texto aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9.
1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Ele gosta muito de gato, ele perguntar aquele tipo de gato. 2:9. Quem gostaria de ler? Milton? Ah, é? Não, é? Para o ímpar? Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Bonito, né? Olha só, esse texto aqui é lindo porque assim, ó, por mais que a gente se esforce, né, em imaginar o céu lindo e maravilhoso, como eu e você gostaríamos que fosse, a nossa imaginação não é capaz de imaginar como realmente vai, como realmente. Ou seja, Deus, ele tem uma surpresa para mim, para você, que você vai falar: "Uau, por mais que a gente se esforce, olha, Senhor, o Senhor me surpreendeu, porque não esperava que fosse desse jeito", não é? A gente conhecendo um pouco sobre Deus, sobre o seu amor, sua bondade, sua misericórdia, a gente imagina qual vai ser o fruto das suas mãos, né? Quão bom será, né? Então lá no céu, olha, por mais que você se esforce aqui, por mais que você imagina, ele vai te surpreender quando você chegar lá, né? Muito bem, então vamos ler na Bíblia o que a Bíblia fala do novo céu e da nova terra, né? A gente tem principalmente o capítulo, os últimos 2 livros da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Vamos para lá? Eu trouxe alguns textos separados, mas eu queria fazer uma coisa diferente. Se a gente ler aqui o capítulo 21 e o capítulo 22 até o verso 5, 21, capítulo inteiro, e o 22 até o verso 5, tem aqui um relato impressionante sobre todo o céu, né, o que o Apocalipse nos apresenta sobre o céu, e também nos apresenta sobre uma cidade. Então, nos apresentado aqui no Apocalipse capítulo 21 e 22, que Deus ele vai fazer um novo céu e uma nova terra, e nesse céu e nessa nova terra que Deus vai restaurar, haverá uma grande cidade. É chamada de Nova Jerusalém. O 21, capítulo inteiro, fala, e 22 até o 5. O que vocês querem fazer? Vocês querem pegar só os textos principais ou vocês querem que eu leia todo ele aqui para você? O que vocês preferem? Posso ler inteiro? Então vamos lá. Todo mundo aí? Capítulo 21? Apocalipse capítulo 21. Olha o que João viu, né? Deus, ele mostrou para João em visão, como se fosse um sonho. E aqui, às vezes, a gente vai ver um termo, ele fala assim, achei-me em espírito, ou fui arrebatado em espírito, é como se fosse um sonho, né? Uma visão. Então ele diz assim, ó, capítulo 21 de Apocalipse começa assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E o que Deus vai fazer? Lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. E não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe
será no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, ou a morte eterna, aqueles que não aceitaram, né, o sacrifício de Cristo. Então, veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, isso tudo a gente vai estudar na próxima sequência de estudos, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Aí vai falar da cidade, falou do novo céu, agora vai falar da cidade. O seu fulgor, o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha. Quantas portas? 12 portas. Junto às portas, quantos anjos? 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, os quais são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre esses os 12 nomes dos 12 apóstolos de Cristo. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara, uma régua, né, de ouro para medir a cidade, suas portas e medir também a muralha. A cidade é de que maneira? Quadrangular, de comprimento e largura igual. E mediu a cidade com uma vara. Qual que era a medida? 12.000 estádios. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. É a unidade de medida da época, né? O seu comprimento e largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados. Medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de que maneira? Uau! A cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido, brilhante. Os fundamentos da muralha da cidade são adornados de toda espécie de pedra preciosa. O primeiro fundamento é o jaspe, o segundo é safira, o terceiro é calcedônia, o quarto é esmeralda, o quinto sardônio, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas. E cada uma dessas portas de uma só o quê? Sem emenda, imagina, né? Sem emenda. A praça da cidade é feita do quê? Ouro também, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e quem mais? E o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para que darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, ou seja, estarão sempre abertas. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca mais penetrarão coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira. Mas somente quem que vai entrar? Os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, a gente está terminando. Me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para quê? Para a cura de todos os povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e de quem? E do Cordeiro, sempre os dois juntos. E os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos. Coisa linda, né? Lindo, né? Amém. É coisa linda, né? Então aqui a gente tem um resumo, né? Um texto bem completinho sobre como é que vai ser a cidade santa, né? Então, começando aqui, no verso 3 diz que vai ser a morada de Deus. Eu acho isso fantástico, porque olha só, quem é que criou todas as coisas? Deus. Quem é que criou o planeta Terra?
Deus. Quem criou os astros? Deus. Deus criou o universo. Tudo é dele. Ele poderia, presta atenção, ele poderia falar o seguinte: olha, já que essa terra deu problema, né, vamos consertar, vamos tirar o povo de lá, vamos jogar isso aqui fora, né, e fazer uma outra, novinha. Mas não. Ele falou assim: não, é nessa mesma terra, eu vou reformar, reconstruir e refazer essa terra. E ele fala o seguinte: e olha, e eu vou mudar, né? Eu vou transferir o meu trono que está no céu para esta terra, porque foi essa terra em que Cristo pisou os pés, né? Foi essa terra que verteu o sangue de Cristo. Então, verso 3 diz que aqui mesmo Deus vai morar conosco nesse novo céu e na nova terra. Será a casa, a morada de Deus. A gente viu ali também que não existiria mais morte nem dor, coisa boa, não é? Seremos transformados, né, como nós dissemos. Seremos herdeiros de Deus, né? Que coisa boa, né? Nada de briga por herança, né? Né? Herdeiros de Deus. E aqui eu queria trazer um pouquinho sobre a atividade, né? Para mostrar para você que a gente não vai ficar ali tocando arpinha, como meu ex-professor acreditava. Isaías, a gente leu o Apocalipse, a gente vai voltar depois aqui no livro de Apocalipse que a gente já leu, mas eu queria ler o capítulo 65, Isaías 65, verso 21, até o verso 25. Aqui no capítulo 65 de Isaías, também está tratando do mesmo assunto que João tratou lá no livro de Apocalipse. Acharam Isaías lá no Antigo Testamento? No verso 17 já a página para o doutor achar o texto de Isaías. 65, 21. Mas eu queria antes aqui, ó, no verso 17, em cima do verso 17 tem um subtítulo. Qual é? Muito bem, ou seja, o mesmo assunto, não é? Novos céus e nova terra. Deus mostrando para Isaías que um dia ele ia consertar todas as coisas e refazer, né, novo céu e nova terra. Isaías é Antigo Testamento, profeta lá do Antigo Testamento. E aqui no verso 17, não está ali na tela, mas eu queria ler o 17, depois a gente pula lá para o 25. Diz assim: porque eis que crio o quê? Novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas, né? O que ele quer dizer aqui que não haverá lembrança das coisas passadas? Dor, sofrimento, né? Transtornos, problemas, isso tudo, oi? Perdas, né? Brigas. Exatamente. Tudo que for ruim, né? Tudo que for ruim, Deus vai tirar. Mas vamos para o verso que a gente está falando aqui, né? O verso 17 começa falando do novo céu e nova terra. Aí no verso 21, que é o nosso foco. Eles, ou seja, os moradores do novo céu e nova terra, o que eles vão fazer? Edificarão casas e nelas habitarão. Aqui é para Bel. O que eles vão fazer? Essa aqui? Por quê? Ah, não vai ter criança que dure poucos dias. Não, é que a criança que morra cedo. Vai ser eterna. Entendeu? Não vai ter. Hoje a gente. Ela está se referindo ao texto um pouquinho para cima, né? Aqui ele estava dizendo, hoje infelizmente, quando a mãe perde um filho muito jovem, né? Então Deus está explicando que esse tipo de dor não vai existir, nenhuma dor vai existir, né? Mas a criança, né? Ela vai ser para a eternidade, né? Para a vida toda. 21 diz assim: eles edificarão casas e nelas habitarão.
que mais que a gente vai fazer lá? Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. E os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias. Não trabalharão à toa, o debalde, nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Bonito, né? Então esse texto diz assim, ó, que lá todos nós, né, não teremos atividade ociosa ou vão, né? Capacitados de toda a capacidade intelectual que a gente tem, né? Que hoje a gente não desfruta disso, por causa do pecado. Capacitado com tudo aquilo que a gente sonha em fazer. Imagina as habilidades, né? Para quem gosta de plantar, vai plantar. Para quem gosta de construir, vai construir, né? Para quem gosta de fazer qualquer outra atividade, vai fazer. Então, o trabalho ele vai ser como sempre deveria ser, né? Um prazer para as pessoas. E cada um vai fazer. Como é que eu imagino que vai ser, né? Vamos supor que a irmã ela tem um dom que gosta de construir alguma coisa, né? Ou gosta de plantar alguma coisa, e eu gosto de construir alguma coisa, ou vice-versa. Então, aquilo que eu produzo, muito bem, por sinal, porque eu vou ser pleno no céu, eu posso presentear a irmã e a irmã me presentear com aquilo que ela sabe melhor fazer. E um vai ser assim para o outro. Você sabe que eu fui visitar, eu não sei quantos de vocês já teve a oportunidade, mas eu tive uns 2 anos atrás em Machu Picchu, no Peru. E ali eu visitei a cidade, que eles chamam cidade sagrada, né, dos Incas. E ali a gente contratou um guia para nos explicar, né, como é que funcionava. Aquilo é lindo, a paisagem que aquilo é fantástico, né? Tanto tempo e ainda preservam as estruturas, mas ele estava falando das cerimônias dos Incas e na verdade é o Inca, né? O correto que era um líder deles, baixinho, tinha 1,5 m, e ele era o rei, né? E como é que eles trabalhavam? Ele falava o seguinte: olha, eram tribos e as tribos se especializavam em algum trabalho. Só que a tribo ela não fazia para si próprio. Então, eles combinavam dias. Por exemplo, segunda-feira ia todo mundo lá na casa da Irene, deixava a casa da Irene linda, arrumada. Aí na terça-feira a Irene com as outras pessoas ia na casa do doutor. Pegava e deixava a casa do doutor tudo arrumadinho. Na quarta ia na casa de outro, na quinta ia na casa do outro. Ia virando o mês. De forma que um trabalhava para ajudar o outro, para que todos crescessem juntos. Bonito isso, quanto tempo atrás, né? Eu imagino que vai ser mais ou menos assim lá no céu, né? Mais ou menos assim lá no céu, né? Um ajudando o outro, né? Não nos cansaremos. Hã? Sim, tinha, né? Mais antigos, né? Um mutirão, né? E a nova cidade que a gente viu, né? Como é que vai ser? A gente já leu o texto, trouxe aqui para vocês, né? Lá no verso 12, né? Ia ter altas muralhas. Quantas portas que a gente viu? 12 portas, né? Não sei se você viu ali, né? O detalhe, Deus fala, olha, vai ter 12 portas com 12 nomes e 12 fundamentos com 12 nomes. As 12 portas teriam os nomes de quem? Das 12 tribos de Israel. E os 12 fundamentos dos 12 apóstolos, né? Então, tinha, cada porta teria um anjo, né, que vai receber os moradores quando forem lá, né? Isso aqui é um símbolo, né, do cuidado de Deus sobre as pessoas durante todas as eras, antes e depois de Cristo, né?
que mais que a gente viu ali? Ela era quadrangular, medidas iguais. E aqui eu traduzi aquelas medidas. Lembra que a gente viu falando de estádios, côvados? Então, é aproximadamente, para a medida mais próxima de nós aqui, 2.200 quilômetros. É pouco ou é muito? É muita coisa. Então, é 2.200 quilômetros de largura, né, quadrado, e 2.200 quilômetros de altura, suficiente para abrigar, é um cálculo que alguém fez, 64 bilhões de pessoas. Não é? 8 vezes a população atual da Terra. Apenas um quartinho de 4x4. Aquela vez que a gente foi no tabernáculo, né? Eu falo, não é daqui até aqui. Isso é cidade. Não, isso é só cidade. Isso é cidade. Isso é só cidade que nós vamos Não é fazer. tabernáculo. Essa aqui é. O tabernáculo é 40 por 60. A cidade Isso, A Terra continua sendo o tamanho dessa Terra, né? A cidade é desse tamanho, né? Deus mora lá. Mas é aquilo, né? Se a gente recordar, eu vou falar aqui. Se a gente recordar, se eu não falar, você me lembra, por favor. Se a gente se recordar, assim, fala, puxa vida, mas como é que realmente vai ser? Você pode tentar imaginar que lá você vai ter ainda uma surpresa, não é? A gente imagina aqui. Não cabe. O muro que você queria falar do muro? Tem outra tradução também de livros nossos. O muro tem 65 metros de largura. Sim. A espessura do muro. Boa, eu não coloquei aqui. Boa, bem lembrado, Padrão. Do que é feito tudo isso? Ouro. Por quê? É um símbolo, irmãos. Aqui a gente tem, infelizmente nos dias de hoje, pessoas que tiram a vida do outro por causa de um relógio de ouro. E outros, eu posso falar uma coisa muito certa também? Perto do céu, porque céu é fogo. Troca o ouro pequenino que eu ponho no dedo, também. E lá é um símbolo, né, Irene? É um símbolo de que os valores que Deus dá para as coisas são diferentes dos valores que nós damos para muitas coisas. Lá o ouro é como cimento, como piche, né? O Dr. Breno queria comentar alguma coisa? Ele transcreveu uma linguagem terrena em 3 livros. Sim. Só que ele usou o vocabulário que ele tinha. Exatamente. As coisas que ele viu. Exatamente. Então, por exemplo, ele fala que quando a gente olha Sim. assim, Mesmo que seja branco. provavelmente é um material que nós não conhecemos. Sim. E ele falou, Muito bem. Né? Ou um símbolo, ou como nós dissemos aqui, é só um símbolo dizendo que o valor que nós damos aqui às coisas, para Deus é completamente diferente. E quando a gente fala, vai ser onde traz Os ladrões não escavam nem roubam, né? e nem apodrece o pé não enferruja, né? Exato, duradouro, né? Uma coisa que para Deus os valores são diferentes. Coisas assim, livro de Apocalipse, a gente vai estudar no nosso próximo tema, no próximo série, ele é um livro de símbolos, né? 70% daquilo que a gente lê, a gente não pode interpretar de maneira literal, né? Apenas 30% de todo o livro de Apocalipse é literal, 70% são símbolos. Muito bem, Dr. Breno. A gente viu ali que luz, fontes, calor, o próprio Jesus seria fonte de luz, né? Nada contaminado iria entrar na Cidade Santa, né? Apenas aqueles que estiverem com o nome inscritos. E quando é que a gente escreve o nosso livro lá? Quando a gente aceita a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Aí o teu nome é inscrito no livro da vida do Cordeiro, não é? Não é? Então olha só, olha a importância de Jesus para a nossa vida, né? Porque ali a gente percebeu, né, que
tanto o Pai como o Filho juntos, presentes no livro de Apocalipse, né? Mas os que estão na cidade só estarão lá porque creram no sacrifício do Filho, né? E só estarão lá porque estão escritos no livro da vida do Filho, né? É Cristo Jesus. Então, quando a gente aceita Cristo Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, nosso nome fica firmado lá, né? Eu trouxe um exemplozinho aqui, trazendo essas medidas todas para a gente ter uma ideia. Olha só, mais próximo de nós aqui, ó. Eu trouxe aqui 3 prédios, não é? 3 prédios. Esse primeiro prédio aqui, que é o One Tower, né? Ele fica em Balneário Camboriú, ele é o prédio mais alto do Brasil. Tem 290 metros. Dizem que vão construir um outro agora, né? Que é o edifício Sena. Então, para construir lá também em Balneário Camboriú, vai ser o mais alto do mundo, mais residencial mais alto do mundo, né? Vai ser de 500 metros, é o que eles vão construir agora lá. Esse aqui é o mais alto das Américas, está nos Estados Unidos. Então, olha aqui, ó, ele tem 541 metros. O que vão fazer no Brasil é o mais alto do mundo porque é residencial, mas é mais baixo que esse, 41 metros mais baixo que esse. Esse aqui é o mais alto do Brasil. Esse aqui é o mais alto das Américas, fica nos Estados Unidos. Esse aqui é o mais alto do mundo, né? Fica lá nos Emirados Árabes. Tem 820 metros de altura. É alto demais, né? Alto demais. Não sei se tem certeza. É? Ah, não, esse aqui não. Esse aqui é o que reconstruíram agora. As torres gêmeas derrubaram. Tem 2 torres lá. Esse aqui eu tive a oportunidade de conhecer. Esse também. Esse aqui não. Esse aqui tá longe de eu conhecer. Mas olha só que interessante, ó. Essa é a torre nova, não é aquelas que caíram. Olha que interessante. Se eu comparar isso aqui é alto para chuchu. Né? Se eu comparar isso aqui com montanha, né? Olha como é que eles ficam pequenos perto das montanhas. A maior montanha do Brasil, Pico da Neblina, fica lá no Amazonas. Essa aqui é a maior montanha da América, ou das Américas, né? Fica lá nos Estados Unidos, tem 6.100 metros. E essa aqui é a maior montanha do mundo, é o Monte Everest, né? Fica lá no Nepal. E olha os prédiozinhos como ficam pequenininhos, né? Perto das montanhas. Só que se a gente, né, aumentar ou diminuir o zoom, né? Tem uma montanha que é a maior montanha conhecida pelo ser humano, que ela fica lá em Marte. O nome dela é Monte Olimpo, em Marte. Ela tem 21 quilômetros de altura. Olha as montanhas mais altas do mundo aqui, e olha os prédiozinhos aqui como ficam pequenos. Só que se eu colocar tudo isso aqui perto das dimensões que Apocalipse dá para a nova cidade, olha como é que ficam as montanhas, perto da cidade, 2.200 quilômetros. É muito grande. É muito grande. Tanto na largura quanto na altura. E aqui pode parecer que não, mas eu tomei esse cuidado. A distância aqui é exatamente a distância aqui. A imagem parece que não dá. Se fosse colocada num lugar específico, eu escolhi o Brasil, né? Para colocar essa cidadona, seria mais ou menos assim. Ela ficaria, ó. Ela ocuparia mais ou menos esse espaço aí, né? Mais ou menos assim. Essa cidadona aí, ó, né? Vai lá em cima, vai até as Guianas lá em cima, depois pega aqui a Bolívia, não cabe, né, no território brasileiro todo, né? Ah, sim, né? Sim, então é grande, né? De novo, né? Ainda veremos de ter surpresa. Um outro ponto importante, só a cidade, exatamente. Tem os vilarejos. Você sabe que uma vez eu estava dando um estudo para uma senhorazinha, bem simplesinha. E aí ela falando disso, a gente falou do ouro, né? Que lá o ouro vai ser igual cimento, vai ser igual piche, a gente vai pisar em cima das ruas de ouro, não vai ter valor. Falando das dimensões da cidade, ela falou o seguinte: olha, Marco, eu não quero isso tudo não. Se eu tivesse
só um casebrezinho lá no céu, pode ser fora da cidade, eu estou satisfeito. Ela falou assim para mim, o importante é eu estar com o meu Mestre Jesus. Olha que coisa bonita, né? Bonita, ela falou isso para a gente no estudo bíblico, ela falou, o importante é eu estar lá e ver o meu Mestre Jesus, né? O lugar, se ela vai ficar dentro da cidade ou fora, igual a Abel falou lá nos vilarejinhos, não tem problema. Não, vai queimar tudo, Bel. Coisa importante aqui para nós, ó. Todos podem entrar na cidade, sim ou não? Não. Sim ou não? Pode. Todos os seres humanos entrarão lá, sim ou não? Ah, quem estiver no novo céu e na nova terra vão estar lá. Mas, né, a gente viu ali no Apocalipse, né, no capítulo 21, que um grupo de pessoas ficam de fora, não é? Infelizmente ficam de fora, né? Você sabe de uma coisa que é importante? Isso, eu até grifei, não dá para ver ali que o covardes e incrédulos está com um destaquezinho um pouquinho maior, né? São pessoas que... Deixa eu colocar um ponto aqui, que isso aqui é importante, ó. Isso aqui a gente tem uma lista de... A gente tem uma lista aqui de pessoas, né? De que não entrarão lá. Gente, por que isso? Senão dá uma falsa impressão, até mesmo de Deus e da bondade e misericórdia dele. Tudo o que é possível fazer para que qualquer um de nós acesse essa cidade, Cristo Jesus já fez. Né? Ele está fazendo ainda, boa parte. Né? Então nós só estaremos lá pelos méritos de Cristo Jesus. Não existe nada, nenhum esforço que você possa fazer que capacite você de estar lá. Só que, infelizmente, existem pessoas que não aceitam o sacrifício de Cristo Jesus. Por que é que Cristo Jesus morreu por mim e por você? Para nos livrar do pecado. E se eu insisto em continuar pecando? É como se eu rejeitasse o sacrifício de Cristo ao meu favor. Você entende? Então, o que Cristo vai fazer? Ali a gente lê o lago de fogo e enxofre, às vezes a gente não tem uma compreensão muito séria, né? Mas o próprio livro de Apocalipse fala que aquilo foi feito para Satanás e os seus anjos. Então, Deus ele achou um meio de destruir o mal para sempre. E Deus ele vai destruir o pecado para sempre e, infelizmente, tudo aquilo que estiver agarrado ao pecado, inclusive pessoas. Então, essa lista de coisas aqui são pessoas que continuaram com seus atos impuros, continuaram não adorando a Deus, continuaram cometendo erros e tudo isso. Né? Então, é por isso que essas pessoas ficarão de fora. Né? Quando Cristo veio e nos deu o exemplo, ele pediu para que a gente vivesse uma vida em novidade de vida, em conformidade com aquilo que ele gostaria que nós fizéssemos. Então, a partir do momento em que eu entendo o sacrifício de Cristo no meu lugar, e a partir do momento que eu entendo como deve ser, né, a minha vida a partir de agora, aquilo me mantém escrito no livro da vida do Cordeiro. Agora, se eu prefiro, Deus ele não nos força a amá-lo. Se eu prefiro continuar nos meus erros, nos meus pecados, infelizmente, Deus ele vai destruir pecado e junto com o pecado, pessoas se estiverem agarrados a ele, não é? Então aqui são a lista de pessoas. Quanto ao covarde e incrédulo, Irene, é justamente isso. São pessoas que conheceram a palavra de Deus, pessoas que em algum momento titubearam em aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, ou aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador e depois o abandonaram, né? Foram deixando, postergando, e ali a Bíblia apresenta ele como covardes ou incrédulos, não acreditaram, porque a salvação sempre foi e sempre será pela fé e pela graça de Cristo Jesus. Para terminar o nosso estudo, a cidade já está pronta, mas ela ainda está vazia. Falta alguma coisa, né? Por isso que Deus, né, enviará Jesus Cristo na plenitude dos tempos. Ainda falta algumas pessoas tomarem algumas decisões. Ainda falta algumas pessoas conhecerem a Cristo. Exatamente, é verdade. E ele virá, né, no tempo certo para nos buscar. Que Deus nos abençoe e que queira, né, que cada um de nós possamos
nos lembrar de coisas boas, vamos nos lembrar lá. Falou, Marco, você lembra quando a gente estava lá na casa da Irene estudando a Bíblia? Hoje a gente está aqui desfrutando. Quanta surpresa tivemos, Marco. Que Deus os abençoe. Alguma pergunta? Você tem pergunta? Tem alguma pergunta? Não. Dúvida em relação a nós conseguimos, tipo assim, daqui, a Igreja Adventista em Londres, existe uma forma de a gente se comunicar com eles e pedirem para que alguém vá até a Elisa, por exemplo? Sim. Não Sim. seria bom? É uma ótima ideia. Sabe quem pode fazer? Não, mas isso é muito bom. Você sabe quem pode te ajudar? Sabe quem pode te ajudar? O Alexandre e a Gláucia. O Alexandre e a Gláucia estiveram em Londres o ano passado e ele tem contato com, não sei se é pastor ou ancião da igreja lá em Londres. E pergunta para ele, você conhece, né, o Alexandre e a Gláucia? Se não, o Pádua consegue intermediar o contato. Aqui em Londres é um pouco diferente. Não, então tá. Se você não conseguir por esse caminho, doutor, procura Alexandre e a Glaucia, eles têm contato da igreja de Londres. Então, Deve ter até a igreja dela. provavelmente. Vamos orar? Vamos. Mas a gente consegue. De um jeito ou de outro, a gente consegue fazer alguém visitar ela lá. Boa ideia. Sim. Nossa, eles dão maior apoio para ela. Sim. Sim. Ela está super aflita lá no. Se o doutor não conseguir, a gente consegue. Eu te ajudo também, doutor. Vamos orar? Pai querido, por mais que a gente se esforce, Senhor, por mais que a gente imagine ou tente imaginar esse lugar maravilhoso que eu e cada um de nós um dia desejamos morar, o Senhor vai surpreender cada um de nós, Pai, porque os seus planos são maravilhosos, Senhor. E o Senhor já deixou tudo isso muito pronto, preparado, e só falta nós, Senhor. Pai querido, nós aqui, ao conhecermos a Tua palavra, que nós possamos tomar decisões e aceitar o Senhor, o seu sacrifício, pela graça, para que os nossos nomes sejam escritos no livro da vida do Cordeiro, Pai. Permita que todos nós, e também os nossos amigos e familiares, os quais lembramos deles agora, Senhor, permita que eles também estejam lá. Nós sabemos que o Senhor não é um Deus de derrota, Senhor. O Senhor é um Deus de vitória. E o Senhor não perde, Senhor, a oportunidade uma sequer de trabalhar no coração dos seus filhos. Por isso, trabalha no nosso coração. Trabalha no coração dos nossos amigos, familiares, para que nós possamos a tempo tomar a nossa decisão, Senhor. E continuar vivendo aqui, seguindo o exemplo que o Senhor nos deixou, Pai. E fazendo exatamente isso que estamos fazendo aqui agora. Levando o Evangelho para que outras pessoas te conheçam e um dia sejam os nossos vizinhos celestiais. Despede no Senhor, na sua santa presença, na proteção dos seus anjos e traga-nos de volta no próximo estudo. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. O próximo, sim. A nova série, sim. A gente ainda tem mais 2 estudos aqui, ainda para terminar